Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre aquilo que nós não devemos ser. Olha que interessante, né? Normalmente falamos em exemplo, mas deixamos de falar em aquilo que não é exemplo, que podemos até chamar de contra-exemplo. É um exemplo contrário, né? Eu me lembro de uma história de duas pessoas que se encontraram numa praça e começaram a conversar. E uma dessas pessoas era um mendigo, que se tornou mendigo por conta do alcoolismo do pai. E a outra pessoa era um executivo bem-sucedido, mas que escolheu não colocar nenhuma gota de álcool na boca exatamente pelo exemplo do pai alcoólatra que ele teve desde a infância. Os dois tiveram a mesma história, né? Um pai alcoólatra. Só que o primeiro escolheu olhar aquilo e se sentir atraído por aquilo, muitas vezes com coisas mal resolvidas em relação ao alcoolismo do pai, e se entregou à bebida igual como o pai, e se tornou uma pessoa de rua, uma pessoa em situação de rua, dormindo em bancos de praça. Já o outro, conversando com ele no banco da praça, descobriu que tinha a mesma história, mas que foi exatamente a convivência com o alcoolismo do pai, o quanto que a mãe sofreu, o quanto que eles sofreram com aquele alcoolismo, que ele escolheu ser diferente, ele escolheu não beber, escolheu nunca ter convivência com pessoas que iam para farra, né? Estar conivente com amigos que eram de bebedeira. E assim ele conseguiu se formar, conseguiu ter um emprego bom. E ali ele estava conversando com aquele mendigo, dizendo que foi exatamente o lado negativo do pai que deu força para ele não querer aquilo, né? Então, o que fazemos com as coisas ruins é da escolha de cada um de nós. E eu digo hoje para você que se você tem uma lembrança negativa na sua família, de um pai, de uma mãe, de uma situação, você fala, nossa, por que veio acontecer na minha família? Por que meu pai era assim? Por que minha mãe era assim? Se forem coisas negativas, use isso como esse segundo personagem da história, né? Esse executivo. Use isso para fazer diferente, para ser o contrário dessa pessoa que você vê que ela não agiu bem, né? Que ela não fez boas escolhas, que ela se prejudicou e prejudicou as outras. Então, nós saímos desse discurso de autopiedade, de coitado, coitada de mim, para o discurso de usar os contra-exemplos a nosso favor. Isso todo mundo pode fazer. É só decidir e escolher. Porque, às vezes, nós não percebemos que usamos a nossa história e os exemplos negativos da nossa história como a justificativa perfeita para a nossa infelicidade, para nós não mudarmos de vida, para nós não irmos atrás dos nossos sonhos, para nós não lutarmos por aquilo que nós desejamos, porque afinal de contas, a luta para conquistar aquilo que nós desejamos é grande. E a luta da conquista não é nem o lado material, muito mais o lado emocional. Não é a conquista de uma pessoa serena, de uma pessoa corajosa, determinada, motivada, esperançosa, né? Então é isso aí que nós precisamos fazer. Observar que em alguns momentos nós usamos personagens da nossa história como a justificativa para a nossa situação atual, né? Então, eu bebo porque meu pai bebia, né? Eu grito porque eu convivi com minha mãe, que ela sempre gritou, então eu aprendi a gritar, não é? Eu minto porque
lá na minha casa, as pessoas me tratavam com muita autoridade, né? E terminou eu aprendendo a mentir por conta disso. E todos os meus irmãos eram assim, mentiam também, porque era uma autoridade, uma severidade, né, muito grande. Então eu mentia por conta disso. Ou seja, nós usamos situações negativas da nossa história para continuarmos e darmos continuidade, não é isso? A essa história que pode terminar em nós. A história do alcoolismo da sua família pode terminar em você. A história das traições de sua família pode terminar em você. A história das separações de sua família pode terminar em você. A história de a pessoa estar dependente de situações, de sites pornográficos, de busca de coisas que não são boas para a sexualidade. Isso pode terminar em você, né? Então, você é aquela peça-chave aonde tudo pode dar uma guinada e iniciar um contra-exemplo dos exemplos negativos. Iniciar exatamente a parte boa do ruim que aconteceu na sua vida. Então, se gritavam com você, não grite. Use o grito que você foi educado, né? Exatamente para você ver o quanto é ruim conviver com pessoas que gritam e você escolher o contra-exemplo. Não gritar. Falar com calma, com firmeza, mas com tranquilidade. E se você conviveu com pessoas que eram dadas à gula, à bebedeira, a jogos, à pornografia, a vícios direto no celular e tantas outras coisas que cada um sabe, não é? Não imite, não queira isso para você. Faça exatamente o contrário. Tenha autocontrole. Use apenas as coisas na medida certa e no momento certo. A alimentação, o celular, o computador, tantas coisas que as pessoas com as quais nós convivemos exageraram e foram para o lado negativo. Não vamos copiar, vamos observar isso como o exemplo daquilo que nós não devemos fazer e querer para a nossa vida. Esses contra-exemplos nos ajudam a ser pessoas melhores. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.